Vamos lá. Humanos! Tudo beleza? Eu de volta, aí da Maria, biomédico, PhD, professor da UF, tentando responder mais dúvidas sobre o SARS-CoV-2 e o Covid-19. Eu hoje vou fazer um vídeo mais longo, acho que vai ser difícil conseguir fazê-lo muito curto, porque eu vou responder as perguntas que foram feitas no site da Liga, nos vídeos que foram postados no Facebook da Liga, perguntas que foram feitas direto no YouTube. E vou, dependendo da extensão do vídeo, também fazer alguns comentários sobre um texto que eu recebi. E eu não roteirizo essas coisas, então eu tô com o meu laptop aqui do lado, por isso que eu vou ficar olhando para um lado e para o outro, e tem mensagem chegando no celular. Para além disso também, eu não tenho como parar a rotina da casa, né? Então assim, daqui a pouco pode aparecer latido, uma cachorra se jogar em cima de mim, então vocês já estão cientes do processo. Vamos direto para não ficar enrolando. Eu não vou falar os nomes completos das pessoas porque eu não peguei autorização com elas para fazer isso. Então eu vou falar só o primeiro nome, se o primeiro nome não for muito identificável, porque aí da Maria dá um trabalho, né? Então, Rebeca, vocês têm conhecimento dos quais procedimentos estão sendo tomados para a elaboração de uma vacina que combata o Covid-19? Essa foi da Rebeca. Por que é tão difícil demorar desse processo? Boa pergunta, Rebeca. Todas as perguntas são boas, inclusive. Se eu falar isso e esquecer de falar em outras, pode enrolar, né? Então não, todas as perguntas são muito bem-vindas nesse momento. Vacina dá um trabalhão fazer. Eu não vou, em nenhuma das perguntas eu vou tentar nem me aventurar dar respostas técnicas, porque senão o vídeo vai ficar com 5 horas. Então me deem um feedback depois do que vocês querem que eu eventualmente seja um pouco mais técnico e o que eu posso continuar respondendo de maneira mais direta, mais superficial. Mas de maneira geral, a gente tem tipos de vacina. Como é que eu consigo dividir isso de uma maneira fácil para você? A gente pega o micro-organismo que a gente está interessado, vamos nos deter aos vírus agora. O vírus ele tem uma estrutura externa, como se fosse uma espécie de capa dele. Essa capa tem proteína, tem gordura, isso depende do tipo de vírus que a gente está levando em consideração. E o que eu faço com uma vacina é essencialmente o seguinte: eu vou pegar, por isso que eu falei que eu tenho tipos diferentes, eu vou pegar ou o vírus inteiro morto ou atenuado. O que é o vírus atenuado? Eu tenho uma série de procedimentos que eu posso fazer para que um vírus não consiga infectar mais humanos. Então eu posso fazê-los crescer no meio de cultura, um meio de cultura de células que sejam muito diferentes daquelas que ele vai encontrar no humano. Então quando ele chegar no humano ele já não consegue mais nos infectar. Mas nós conseguimos ver aquele micro-organismo, esse vírus, e nosso sistema imune consegue montar uma resposta contra ele, produzir anticorpos, e isso seria o efeito desejável da vacina. De maneira muito geral, essa é a lógica. Existem vacinas também que são vacinas com material genético. Essas são um pouco mais complexas. Eu não vou nem tentar me aventurar a explicá-las aqui agora, que vai levar um tempão. Porque eu teria que encadear uma lógica do que esse material genético, do DNA, o do RNA, do que eles fazem no nosso corpo, como que isso se transforma numa mensagem que a gente consiga transformar em defesa lá na frente. Então a lógica básica é que a preocupação da vacina ela é centrada em alguns critérios muito fundamentais. Eu tenho que fazer uma vacina que, por óbvio, ela faça o meu corpo responder àquele micro-organismo. Nesse caso, a gente está interessado em fazer uma vacina que consiga nos defender contra o vírus SARS-CoV-2. Só que, se eu fizer uma vacina que defende o nosso corpo muito bem contra aquele micro-organismo, isso não basta. Por quê? Porque ela pode defender o nosso organismo muito bem contra ele e contra várias outras coisas, inclusive contra o nosso próprio corpo. Eu posso, sim, numa reação exagerada dessa vacina, acabar fazendo com que o meu sistema imune comece a atacar a mim mesmo. E a gente não quer isso. Por quê? Por muitos motivos, mas porque a gente já tem um problema nesse momento no mundo de pessoas que inventam uma série de questões em relação às vacinas. Então a segurança de uma vacina ela é fundamental. Então eu tenho uma série de protocolos que são extremamente sérios para que eu possa ter certeza quanto à resposta que eu quero da vacina. Ela consegue me defender. Mas eu também preciso ter muita certeza quanto a outra coisa. Essa vacina é segura?
eu posso usar essa vacina sem correr um risco de acabar tendo uma resposta exacerbada? Foi mais ou menos isso que aconteceu com um candidato de uma vacina à dengue há um tempo atrás. Depois eu posso fazer um vídeo tentando explicar um pouco mais sobre isso, mas a lógica básica é essa. Por conta do que eu acabei de falar agora, é muito otimismo a gente esperar uma vacina rápido para anteontem. Por que é muito otimismo? Porque eu tenho que fazer testes, num primeiro momento da vacina, no meio de cultura, depois em modelos animais. Eu tenho um protocolo específico para esses modelos animais, qual é o tipo de modelo animal, qual é o tempo, qual é a extensão. Depois eu vou para os ensaios em humanos, eu tenho um número de pessoas que eu tenho que utilizar, eu tenho que fazer o catálogo da quantidade de efeitos adversos, com a frequência de cada um. Todas as vacinas têm isso, todas as vacinas precisam ter um catálogo muito preciso de quais são as reações vacinais. Como se você pegar a bula de um remédio, você vai ver lá, reações adversas. Todo remédio tem. Dipirona tem, Novalgina tem, Tilenol tem, um monte. E você tem lá algumas que são comuns, algumas que são menos comuns, algumas que são muito raras. Fazer uma vacina dá trabalho. Por que vai demorar muito? Porque a gente parou de investir na produção tecnológica de vacina no Brasil e no mundo. Se a gente estivesse investindo dinheiro em ciência para conseguir estudar vacinas de maneira geral, desde a epidemia que a gente teve do primeiro SARS-CoV lá em 2002, que eu comentei em outro vídeo, a gente hoje talvez estivesse num caminho mais próximo de uma vacina efetiva. As melhores previsões que eu vi quanto à elaboração de vacina vêm nesse caminho. Pessoas e grupos que já estavam trabalhando antes com vacina para coronavírus, que agora estão aproveitando os trabalhos que faziam, os resultados preliminares que tinham para outros vírus da família dos coronavírus, para tentar fazer a adaptação agora para o SARS-CoV-2. Por isso tudo, acho que eu consegui pelo menos dar uma ideia do porquê que isso demora. Beleza? Mais dúvidas? Quais os estragos que ele podem fazer aos nossos pulmões? Então, essa quem fez foi a Juliana. Juliana, o vírus tem potencial para fazer um estrago nos nossos pulmões. O vírus tem, entre aspas, uma predileção. Todos os vírus eles têm tipos celulares que eles infectam, ou exclusivamente ou preferencialmente. O SARS-CoV-2 ele tende a fazer isso com células relacionadas ao epitélio pulmonar. E eu não quero fazer alarmismo, então eu acho que algumas informações, como a gente ainda não tem clareza da extensão dessa lesão, a maior parte das pessoas sai muito bem obrigado dessa infecção. O problema é que algumas pessoas, como já foi visto várias vezes por vários canais da mídia, aliás, já foi ver lá no canal do Átila os vídeos dele, então vá lá, Pirula, uma galera que faz divulgação científica, que é o momento da gente conseguir acompanhar, beleza? Mas voltando para cá. O vírus ele tem, em alguns casos, uma resposta mais agressiva na infecção das células pulmonares, e aí ele causa uma destruição considerável de alguns tipos de células pulmonares chamadas de pneumócitos. E essa destruição gera um quadro inflamatório. Sabe quando você espeta o dedo em alguma coisa, dá uma topada, a área onde você machucou incha? Inflama. É mais ou menos isso que acontece no pulmão, só que agora por um agente, a causa é diferente. Não foi uma farpa, não foi uma topada, foi um vírus. Só que quando você tem parênquima pulmonar, quando você tem os alvéolos, quando você tem a parte interna do pulmão inflamando, inchando, você muda completamente a fisiologia daquela região. Ela não consegue mais fazer a troca respiratória como ela deveria fazer. Como você não consegue fazer mais essa troca respiratória, você começa a ter as consequências disso. E você precisa de um aporte de oxigênio, você precisa dos ventiladores externos e por aí vai, dos respiradores, como a mídia tem chamado, e por aí vai, beleza? Não sei se eu consegui responder, me dá o feedback depois se ficou bem explicado. Jorge, por que o teste de confirmação do quadro demora tanto tempo e como é feita essa análise? Pelo que eu entendi, por que os testes demoram para ser feitos e como que é feita a análise, né? Então, o teste, num primeiro momento, agora isso mudou um pouco, num primeiro momento o único teste que a gente tinha era essencialmente o teste que é chamado de RT-PCR.
Que é isso? Deixa eu ver se eu consigo explicar isso de um jeito muito fácil e rápido. Eu já falei várias vezes sobre o material genético aqui, tá certo? Então, todas as células do nosso corpo, não são todas, tem exceção, mas vamos pegar as exceções agora. Todos os organismos, para ser mais exato, eles vão ter um material genético. Vírus, que tem uma indefinição se são ou não considerados seres vivos, eles têm ou DNA ou RNA na regra, beleza? Não vamos pegar exceções aqui no meio do caminho. E aí o que eu faço? Esse é um vírus que tem RNA. O que é esse RT-PCR? É um tipo de teste que o que eu vou utilizar é uma espécie de modelo para encontrar o material genético do vírus nas amostras que eu estou testando. Então eu pego a amostra, normalmente das vias aéreas superiores, um swab nasal, da orofaringe, da boca e do nariz, perdão. Eu pego um cotonetão e pego meleca, no português mais claro do mundo, pego secreção lá da cavidade do nariz e da boca e vou analisar aquilo dali. E eu vou pegar... Cara, eu vou fazer uma analogia muito tosca, mas talvez funcione. Sabe quando você quer tirar pelo de roupa? Você pega um durex, uma fita crepe, bota em cima da roupa e puxa, e o que você está tentando fazer ali é fazer com que, preferencialmente, você não rasgue o tecido e você puxa o pelo no durex. É mais ou menos isso que você faz numa técnica de RT-PCR. Todo biólogo molecular vai me matar nesse momento, mas assim, eu realmente estou tentando fazer com que a coisa seja mais fácil possível de ser entendida. O que você faz é você utilizar uma sonda, que seria uma espécie de durex ou de fita crepe muito específico, que só vai reconhecer o material genético do vírus, dado que você conhece a sequência desse vírus. Uma vez que você faz essa retirada desse material genético, você agora começa a amplificá-la em sequências. O que seria essa amplificar? É como se você estivesse tentando tirar várias vezes o pelo para você ter certeza de que o pelo está saindo ali. Muito tosca, tenho convicção de que foi muito tosca, mas é a maneira que eu consigo de explicar isso mais fácil. Em outro vídeo, se eu conseguir explicar a estrutura do DNA, se eu conseguir explicar a estrutura do RNA, eu consigo brincar de comparar com Lego. Então eu, de um lado, tenho um Lego que tem um formato muito específico, que é o material genético do vírus. Eu tenho uma sonda de material genético, foi mais, meus cachorros estão latindo, provavelmente porque tem, sei lá o que aqui do lado. Do outro lado, eu tenho um outro Lego que é complementar a esse do vírus, e eu consigo tirar aquele material dali do meio, aquele do vírus específico, e dar uma olhada nele no laboratório depois, num tipo de análise posterior. Mas, por enquanto, me dei um retorno depois, se deu para entender um mínimo. Esse processo, ele demora. Porque, obviamente, eu não estou pegando fita crepe, durex e tirando pelo, né? Eu tenho que ter técnicas moleculares que são muito precisas. E esse ciclo de amplificação que eu falei, ele tem um tempo de reação. Eu estou utilizando enzimas, eu estou usando moléculas como substrato. Então, em geral, dependendo do laboratório, da técnica e de um monte de outros fatores, isso vai levar entre 3 e 8 horas, beleza? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque tem variações. Agora a gente está começando a migrar para outro tipo de teste, no Brasil e no mundo, que são os testes rápidos, são os testes sorológicos. Como é que são esses testes sorológicos? Eu tenho a possibilidade de fazer o teste com os antígenos virais, o que eu expliquei lá atrás para as vacinas. Então, o meu vírus, ele tem proteínas, eles têm moléculas que vão ser liberadas no sangue também, e eu posso extrair o sangue e tentar quantificar a quantidade desses antígenos. Eu tenho, isso pode me servir para utilizar como teste, por isso que ele é chamado de teste rápido, ele é mais rápido, muito mais rápido de fazer. E eu tenho teste também baseado na quantidade de anticorpos que eu produzo, que eu nem falei sobre o que são anticorpos, talvez a gente tenha que fazer um outro vídeo para isso, mas o básico que todo mundo já deve ter ouvido falar é que anticorpos são moléculas que o nosso sistema imune, eu tenho células específicas que são especializadas em produzir anticorpos contra micro-organismos e como mecanismo de defesa, vamos colocar assim que fica menos errado.
E eu tenho tipos de anticorpos que são produzidos em momentos diferentes de um contato com alguma substância diferente, com algum agente diferente, com vírus ou com uma bactéria diferente. Num primeiro momento, eu tenho a produção de um anticorpo chamado IgM. E num segundo momento, alguns dias depois que eu tive o primeiro contato com esse vírus, vamos continuar com o vírus, eu começo a produzir um outro anticorpo que é o IgG. Então eu consigo, de posse desses dois anticorpos, ter uma ideia de qual foi o momento do contato, de acordo com a titulação. Pô, por que eu não estava usando ele desde antes? Primeiro que você tem que desenvolver esses testes baseado no tipo de vírus que você está trabalhando e qual é o tipo de resposta, qual é o tipo de anticorpo que você está criando para aquele vírus novo. Vamos lembrar sempre isso, esse é um vírus novo. Número 2, que eu tenho, para poder usar esses testes, eu tenho que fazer comparações muito complexas, para ter certeza que esses testes são fidedignos. Então, num primeiro momento, eu tenho que assegurar que mesmo o RT-PCR, ele está efetivamente registrando, tirando o material só viral ali, ele não está reconhecendo nada que não seja do vírus, e que esse reconhecimento é ok. Então, isso é uma espécie de validação do teste. Num segundo momento, eu tenho que fazer uma validação da comparação. Então eu fiz o RT-PCR e eu tive um resultado positivo ou negativo. Quando eu faço a sorologia, isso deu positivo ou negativo? Então eu tenho que fazer uma análise comparativa entre os dois tipos de teste para poder ter certeza e segurança de que quando eu começar a substituir, porque é mais rápido e mais barato, o RT-PCR pelo exame rápido, pelo teste rápido, eu estou fazendo algo que é possível de ser feito, é seguro. Eu não vou ter um monte de falso positivo ou de falso negativo. Beleza? Consegui explicar? Dá o retorno depois. Vamos lá. Máscara. Outra do Jorge. Não, mentira. A máscara ficou aqui para baixo. Cadê? Demora, estrago, já foi. Mara, eu acho. Usar máscara para sair, mercado, farmácia, válido. Olha, todos os especialistas estão batendo a cabeça em relação a isso. Você vai ver gente falando que sim, gente falando que não. Por que eu, ao invés de simplesmente virar e falar que a minha opinião, como se ela fosse mais importante do que a de todo mundo aí, eu acho que isso é uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco. Eu vou te dizer por que há essa incongruência de resposta. Quando você usa máscara, você está colocando algo diferente no seu rosto. E você não tem um hábito, a maior parte das pessoas, pelo menos, não tem um hábito de usar uma máscara desse tipo. E quando você não tem um hábito de usar uma máscara desse tipo, o que vai acontecer? Você vai começar a tirar e colocar a máscara, e mexe, e dá a volta. Já vimos isso acontecendo em algum lugar. E isso é um problemaço, porque isso, na verdade, aumenta a quantidade de vezes que você vai levar a sua mão na boca, no olho, no nariz, e isso aumenta a sua chance de infecção. Então, é por isso que você não tem uma resposta simples. Essa é a primeira resposta. A segunda, você não vai encontrar máscara. E aí a galera começa a fazer um monte de gambiarra. Eu já vi foto de gente usando esponja, já vi foto de gente usando fralda. Eu não tô brincando. Espero que essas pessoas estivessem brincando, mas eu duvido. Então, como você não vai encontrar? Como é melhor você deixar as máscaras, se você ainda conseguir se encontrar em algum lugar para comprar, que você deixa as máscaras para quem efetivamente vai conseguir se proteger, que é num setup hospitalar. Então, no hospital, você já tem algumas medidas específicas relacionadas a... Entrou um paciente, está tossindo, está espirrando, ele já vai receber a máscara dele ali para ser atendido, dependendo da realidade do hospital, ele já vai para um lugar mais isolado até ele ter ou não a confirmação do que está acontecendo com ele. Isso no cenário ideal. Vale lembrar. Então, máscara tem esse problema. Beleza, Aida, mas e aí? Me dá uma resposta em relação a isso. Assuma os riscos. A gente tem alguns estudos que quando você está prestando atenção, ou seja, alguém virou para você e falou, eu vou analisar qual é o número de vezes que você leva a mão no seu rosto, beleza? Na próxima hora. Contando? Valendo! As pessoas tocam o rosto de 20 a 30 vezes por hora. Isso é muito bizarro. Eu já toquei o meu rosto aqui algumas vezes e eu tenho tentado ter atenção para isso. Ou seja, não é trivial, é complicado.
Então, se você vai no supermercado, porque não dá para ficar trancado dentro de casa sem ir ao mercado eventualmente, ou se você vai fazer isso para avós, para pessoas mais velhas, para pessoas que são efetivamente mais grupo de risco, digamos assim, e quer usar a máscara, por qualquer que seja a razão, tenha cuidado. Esse é o recado final, beleza? Podemos abordar um pouco mais depois disso também. É imprescindível mesmo o isolamento social? Se sim, que nível? Rapaz, então, eu falei agora há pouco, e isso eu acho que não tem nome, cara. Pera aí. Rosa. Isso aí. Então, olha só, Rosa, eu não tô falando isso pra você, beleza? Eu tô falando isso pra todo mundo. Porque é algo que a gente esqueceu e eu acho que algumas coisas que a gente esqueceu e que a gente precisa lembrar nesse momento. Então, eu vou fazer uma série de perguntas pra vocês refletirem aí agora e eu tenho um jeito, os meus alunos em geral já sabem disso, sim. Então, por favor, de forma nenhuma entendam qualquer um desses comentários com agressividade, porque não são. Se eu virar para vocês agora e perguntar assim, tá na hora de comprar ou vender dólar? Pensou? Pensa aí, não responde não, pensa aí. E ações na bolsa? Tá na hora de comprar ou vender ações na bolsa? Imóveis? Tá na hora de comprar ou vender imóveis? Eu devo tomar cloridrato de lingofeno ou não devo agora para poder me prevenir nessa virose? Quando que eu devo castrar as minhas cachorras, hein? É antes ou depois do primeiro cio? Se você respondeu a qualquer uma dessas perguntas, a não ser que você seja especialista nos temas que eu perguntei, ou seja, se você na última pergunta é veterinário, você sabe a resposta. Ainda que haja controvérsia, mas chegaremos lá. Mas qualquer uma das outras respostas, a resposta. Se você não for especialista, deveria ser não sei. E hoje em dia, a gente adquiriu o péssimo hábito de achar que a gente tem que ter resposta para tudo, independente do nosso conhecimento. Talvez por conta do Google, ficou fácil o acesso, alguma coisa do tipo, mas a gente parou de usar a palavra assim, eu não sei, eu não tenho que saber, mais do que eu não sei, eu não tenho que saber. Eu não entendo nada de dólar, de bolsa de valor, eu não entendo nada de nada dessas coisas. Lingofeno nem existe. Você não tem que tomar remédio sem prescrição, sem procurar um especialista, nem mudar o seu medicamento, diga-se passagem. Isso é fundamental a gente entender. Beleza? Tá, e onde que eu quero chegar com isso? A gente está no meio de uma crise muito complicada. Por isso que a gente deveria ter, e por isso que boa parte do mundo tem, o que é chamado de gabinete de crise. O que é um gabinete de crise? O que deveria ser um gabinete de crise? Você pegar um monte de nerd, mas muito nerd, nas suas áreas respectivas. Então você vai ter, no mundo ideal, 2 ou 3 especialistas na área da saúde. Até mais, às vezes. Um especialista em virologia, um outro em epidêmio, e um outro em virologia e epidêmio, porque existem sub-ramos, mas isso vai dar um trabalho miserável explicar. Diversos especialistas em economia, e cada uma dessas equipes está trabalhando junto, sem se preocupar se é verde, se é amarelo, se é lilás, se é nada. A gente precisa de conhecimento técnico. Talvez seja esse o principal recado dessa pandemia para a gente. A gente tem que parar de ouvir opinião aleatória, a gente tem que ouvir especialistas. E eu vou lembrar nisso, porque eu tive que encurtar a minha apresentação lá no começo. Minha área de doutorado é fisiologia, área geral. Eu me dediquei à pesquisa em neurociência do comportamento, ou seja, eu não sou especialista. Eu nesse momento aqui estou fazendo aquilo que eu sei fazer, que é dar aula. E eu não estou nem dizendo que eu sou bom nisso, eu estou dizendo que isso eu sei fazer. Posso até não ser muito bom no assunto, mas isso eu sei fazer, em teoria, pelo menos. Então é o que eu estou tentando fazer, pegando o meu conhecimento, por isso que eu vou falar várias vezes aqui, não sei, eu estou tentando pegar o meu conhecimento, no limite do meu umbigo, eu tento mantê-lo, para a gente tentar, com um pouco de, acho que a palavra gira em torno de humildade, saber até onde a gente pode falar ou não, beleza? E aí, essa é todo o preâmbulo para a sua resposta, Rosa. É imprescindível mesmo o isolamento social?
esse é um vírus novo. A gente não tem remédio para ele. Vacina não vai ficar pronta rápido. Mesmo que fique pronta rápido, a gente vai precisar de milhões de vacinas. Isso não fica pronto rápido também. E aí vem, se a gente não tem remédio, nem tem vacina, o que a gente faz? Aí vem os especialistas no meio do caminho. Eu não disse todos, atentem, a maior parte dos especialistas sugere que a gente não tem outra alternativa senão isolamento social. Mas esses especialistas são os especialistas da área da saúde, beleza? Por quê que eles fazem isso? Eu não vou falar isso de novo, porque eu já fiz outro vídeo sobre isso, mas a lógica básica é que um percentual das pessoas que vai se contaminar com o SARS-CoV-2 e desenvolver Covid, vai desenvolver um quadro que demanda atenção médica. Desse percentual, desses 20%, ou do grupo todo, em torno de 5% precisa de atenção hospitalar num setup de necessidade de respirador, necessidade de ventilação mecânica, num cenário de demanda de recursos muito específicos, beleza? Considerando o potencial de disseminação desse vírus, que eu já fiz um outro vídeo sobre progressão geométrica, a chance de você ter um espalhamento dessa epidemia-pandemia, de forma que isso coloque um monte de gente nos hospitais, precisando de recursos que a gente não tem, isso monta um cenário muito provável, que é o que está acontecendo na Itália, que é o que está acontecendo na Espanha, que é o que está acontecendo no Irã, que é o que aconteceu, mas foi rapidamente controlado na China. Olha, mas e os outros países? Eu vou colocar um link aqui no site, eu acho que eu tenho até os dados aqui para mostrar para vocês rapidamente. Isso é uma aposta, de certa forma. Alguns países estão apostando e estão fazendo uma análise de que o número de mortos não vai ser muito grande. Pelo que eu vi até agora, quem está fazendo essa aposta é os Estados Unidos e o Brasil. Eles estão certo ou estão errado? Não sei. Eu não sou economista. Eu não sou nem epidemiologista. Então essa não é uma resposta que eu tenha que saber. A gente tem que consultar especialistas, plural, atenção, para que a gente consiga ter uma ideia sobre qual é o melhor caminho. Minha sugestão, os Estados Unidos ainda não estão, tecnicamente falando, né? Ou melhor, gramaticalmente corretamente falando, os Estados Unidos ainda não estão na fase aguda, onde começam a aparecer a maior quantidade de óbitos da doença. Os países que demoraram para fazer as medidas de quarentena e lockdown estão contando mortos numa quantidade bizarra. Muitos estão, inclusive, escondendo números. Como é que a gente pode saber disso? Nesse momento a gente não pode, daqui a pouco a gente vai descobrir. Tem uma frase, ela não é minha, de um estatístico, estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas eu não consegui, que é que todo modelo é errado, mas alguns são úteis. A Inglaterra estava fazendo um cenário, estava montando uma resposta parecida com a que os Estados Unidos estão montando e com o que o Brasil parece, pelo governo federal, pelo menos está montando. E eles mudaram de ideia justamente por conta de modelos. E essa é a vantagem de você ter especialistas e você ser assessorado por esses especialistas. Em algum momento a gente vai ter consequências das nossas ações. Infelizmente, espero eu, vou melhorar. Sem infelizmente. Espero eu que elas sejam as melhores possíveis. O que eu estou fazendo nesse momento aqui é exatamente dar a minha contribuição para que dentro da esfera de pessoas, de indivíduos privilegiados que eventualmente estão vendo esse meu vídeo, que a gente possa escolher ações individuais que nos protejam individualmente e protejam a nossa sociedade no nosso alcance, porque é o trabalho que eu posso fazer. Eu não posso dar 2 telefonemas agora e mudar o mundo. Eu não tenho telefone de ninguém que tenha o poder de mudar efetivamente ações que estão sendo tomadas agora. Espero que eu tenha te respondido, Rosa, mas de maneira real, assim, é imprescindível o isolamento social? Eu não conheço nenhuma alternativa ao isolamento social para evitar o espalhamento do vírus.
Que mais? Já foi. Espera aí, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Parará. Ai, gente. Aqui. Cláudia, por que o ministro afirma que as pessoas que atualmente estão com sintomas de resfriado provavelmente estão infectadas com uma forma branda do Covid-19? Pô, Cláudia, não faço ideia do porquê que ele está afirmando isso e acho que é uma afirmação complexa. Por quê? Por probabilidade, o que ele está fazendo é o seguinte, olha, você está com sintomas agora de uma virose, que parece ser uma virose que traz sintomas respiratórios, é provável que você esteja com Covid. Isso é verdade? Então, o problema são os dados. Os dados que a gente tem são da China, principalmente. Começam a chegar os dados da Itália e da Espanha e alguns dos Estados Unidos. Eu vou falar só sobre os que eu já li, beleza? Então hoje saiu um artigo que um amigo meu mandou agora há pouco mostrando que do aparecimento de um paciente que apresentou com manchas de pele e que foi diagnosticado com dengue no primeiro momento e, na verdade, estava co-infectado com dengue e com o SARS-CoV-2. Isso é um problema, porque a gente está cheio de casos de dengue no Brasil. E como é que esses pacientes vão se apresentar nos hospitais, nas emergências? Não sei. Eles podem se apresentar com dengue, eles podem se apresentar com uma dengue diferente. Há um relato, e isso também já está sendo documentado, e é só por isso que eu estou falando, quando eu falar de algo que eu não tenha visto no artigo, eu vou fazer essa ressalva. Já há relatos de apresentação de sintomas atípicos frente ao que era típico lá na China, com sintomas gastrointestinais, aqui no Brasil e na Europa. O que seriam esses sintomas gastrointestinais? Cólica e diarreia. Alguns pacientes só com esses. Pô, Aida, mas isso está tudo bem. Não. Esses pacientes, alguns deles, desenvolveram sintomas respiratórios depois. Alguns graves, inclusive. Então a apresentação dos sintomas está diferente. Eu não estou dizendo que se você, nesse momento, está sentindo cólica, você está com Covid. Eu não falei isso. Eu estou dizendo que, tentando também manter a simplicidade, o perfil epidemiológico de países diferentes, ele pode ser diferente, porque a base genética do povo de países diferentes, ela é levemente diferente. As comorbidades são diferentes. A alimentação é diferente, os hábitos são diferentes, as questões sanitárias são diferentes, as questões epidemiológicas são diferentes, as questões geográficas são diferentes. E esperar que todo mundo aqui no Brasil se comporte exatamente da mesma forma como se comportavam na China, na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha, não é exatamente prudente. Então, o que a gente tem que fazer agora? Temos que nos ater aos dados e, por isso, acompanhar com muita atenção o que está sendo publicado. Eu acabei de dar exemplos, eu vou colocar todos esses artigos que eu estou citando na descrição do vídeo e vou dar um exemplo de algo que me chegou, mas eu ainda não vi artigo. Já há registro de pessoas falando sobre variações de manifestação de sintomas do Covid com alteração de olfato e de paladar. Eu não vi artigo sobre isso. O que significa dizer que pode ter sido acaso, pode não ser. A gente tem que se guiar por artigos, por registros oficiais, de preferência revisados por pares, para que a gente não comece a entrar em pandareco. Palavra, né? Eu sou velho, lembra? Por que isso é importante? Porque daqui a pouco a gente começa a entrar em loucuras, como já aconteceu. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso. A pessoa começando a fazer profilaxia da doença com cloroquina, com hidroxicloroquina e sobrecarregando ainda mais o sistema de saúde, porque está indo parar no hospital com intoxicação grave. Não pode. Remédio, qualquer medicamento traz um risco. Tilenol traz risco, não abuse. Dipirona traz risco, não abuse. Tem vários riscos, então é muito importante que a gente mantenha essa lógica durante esse período, isso é muito importante. Vamos lá.
Acho que eu respondi. Por que que ele está falando que as pessoas estão com virose? Porque é uma questão estatística. É prudente? Não me parece. Isso é importante também. Eu falei sobre a mudança do perfil epidemiológico. Eu tenho ficado preocupado com um lado que não está sendo muito discutido. As pessoas estão falando muito sobre o quanto os profissionais de saúde, sobretudo os médicos, enfermeiros e técnicos que estão à frente, estão sendo sobrecarregados. Sim, isso é verdade. O problema é que essas pessoas que estão sendo sobrecarregadas estão sob privação de sono, alteração dietética e exposição a alta carga viral. Essas pessoas vão ficar doentes. Para cada profissional da saúde que fica doente, a gente estava batendo muito na questão da quantidade de leitos, recursos, mas e os recursos humanos? Para esses profissionais que ficam doentes, a gente está deixando mais uma pessoa doente e menos um que cuida. E isso é muito importante também. Por que eu estou falando isso agora? Porque a gente já começa a ter um ou outro lugar mostrando pessoas jovens com um percentual maior de pessoas jovens com sintomas mais graves do Covid-19. Mais uma vez, o perfil epidemiológico da China é diferente do perfil epidemiológico de outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Eu vou ver se eu acho o nome do autor. Acho que foi o Peter Holmes. Eu vou garantir e colocar ele também na descrição aqui. Boa parte desse material é em inglês, desculpem. Que uma das preocupações dele nos Estados Unidos é a quantidade de obesos que o país tem. E que isso pode representar um grupo novo de pessoas com sintomas, como grupo de risco. Então, de novo, isso foi algo que ele colocou em relação à realidade do país dele. Ele é médico clínico e ele trabalha com isso. Ele é uma das pessoas que está à frente da epidemia lá nos Estados Unidos. Então eu vou tentar colocá-lo aqui. Qual é o desafio do Brasil? Não sabemos ainda. Beleza? O que mais? Eu acho que eu... Não, mentira. Tem dúvida no YouTube, quase que eu não respondo. Ia ser bem pouco educado. Deixa eu ver aqui. Eu não vou falar também que teve uma menina que é super mal educada, já que eu falei o nome de todo mundo. Deixa eu ver se eu acho a pergunta dela aqui. Fazer uma pergunta. Parará. Tem um moço que fez, tem um menino que fez. Desculpa, não sei se é menino, se é moço. Todo o carinho do mundo. Você disse que não seria algo fácil de alterar um vírus para torná-lo uma arma e caso fosse feito seria fácil de notar. Mas então, mesmo com as questões seria algo possível? Então a pergunta no geral é a seguinte. Muito tempo parado. Dá para fazer arma biológica? Rapaz, dá para fazer uma arma biológica? Dá para você usar organismos que a gente já teve com doenças graves como arma biológica prontas. Resposta número 1. Então a gente teve o antraz sendo utilizado com isso, não a banda. A gente teve, ou ainda tem um risco da varíola ser utilizada dessa forma. Tem algumas outras também, é melhor não dar nem ideia, né? Mas esses já são organismos prontos. Dá pra gente pegar um vírus ou uma bactéria e modificar geneticamente para fazer... Como é que eu consigo te explicar a inviabilidade disso? Então eu vou te dar a resposta primeiro direta, objetiva. Pelo que eu conheço, não. Beleza? Não. Pelo que eu conheço. Lembre-se, pelo que eu conheço. Eu não sou um biólogo molecular, eu não trabalho com edição de genes. Nos anos passados, a gente teve um avanço grande de técnicas moleculares de manipulação de gene, que foi a CRISPR-Cas9. Tem sido utilizado ou potencialmente utilizada para tratar uma série de coisas. No ano passado teve um hype danado que ela ia curar qualquer coisa e a galera foi diminuindo ao longo do ano, percebendo que há muito mais limites do que a gente imaginava antes. Porque qual é a dificuldade? Assim, crash course de biologia molecular da forma mais básica do mundo. DNA, sequência de bases,
A partir do DNA, eu vou fazer um RNA. A partir do RNA, eu vou fazer proteínas, beleza? Então, quem tem a receita da proteína é o meu DNA. Quem manda essa proteína, quem tira essa receita de lá do núcleo e leva para o citoplasma, pensando numa célula, para que essa proteína seja produzida, é o RNA que vai fazer esse meio do caminho aí, beleza? Existem vários tipos de RNA, são dezenas, literalmente, de RNA, de tipos de RNA diferentes, então eu estou realmente sendo ridiculamente simplista aqui. Então eu cheguei agora lá com o RNA mensageiro, que a gente está comentando aqui, sendo o mais simplista do mundo. Eu chego lá no meu RNA mensageiro e eu agora vou produzir uma proteína. Como é que uma arma biológica teria que ser projetada? Eu tenho que fazer um pedaço de DNA ou de RNA que codifique uma proteína que, permita que esse vírus entre num tipo celular. Então essa é uma proteína. Para que isso seja utilizado como uma arma, esse vírus tem que infectar e matar tipos de células específicos. Então eu não tenho que editar simplesmente um pedaço do DNA, eu tenho que editar um pedaço do DNA que reconheça uma proteína de uma célula do corpo, de um tecido específico e que isso seja especialmente letal. Mas não pode ser letal, porque se eu entrar no organismo e matar ele em 5 segundos, ele não espalha para ninguém. Então eu tenho que editar uma proteína que seja capaz de infectar, eu tenho que editar um vírus com código genético que codifique uma proteína que seja capaz de reconhecer uma proteína da célula do organismo, do humano nesse caso, e que isso gere uma patologia nesse humano, mas que não seja letal rápido o suficiente para que ele possa disseminar essa doença. Então eu tenho tantas etapas de cálculo para fazer aí, que não é só o mero desafio da biologia molecular para fazer isso. Eu tenho diversos outros desafios logísticos que envolvem a parte molecular. Então, por tudo que eu já li, a gente hoje pode estar tentando miseravelmente fazer isso, mas até onde a minha ignorância vai, a gente ainda não tem tecnologia para isso. E tem gente muito boa, aqui no Brasil inclusive, não sei se você já ouviu falar da Embrapa. A Embrapa é uma dessas instituições que a gente tinha que abraçar, beijar, fazer carinho, proteger, porque são pesquisadores seríssimos, envolvidos em um monte de tentativas de melhoramento genéticos. Eu sei que há um temor miserável em relação a transgênicos. Me lembrem que em outro momento eu tento fazer um vídeo sobre transgênicos. Mas há um grupo de pesquisadores muito competente tentando fazer melhoramentos genéticos para nossas colheitas, para a agricultura de maneira geral, e é super difícil mesmo. E a gente muito competente, não só aqui no Brasil, mas a galera da Embrapa merece todo o respeito. Mas fora do Brasil também, a gente tem muita gente boa tentando fazer esse tipo de melhoramento e não é fácil. Então, se fazer um melhoramento para conseguir sobreviver a um tipo de praga já é difícil pra caramba, fazer isso para um vírus é muito difícil. Beleza, cara? E aí eu acho que a última pergunta, o vídeo já tá com 42 minutos, foi mal, eu avisei que ia ser grande. Eu acho que é aqui a pergunta. Eu acho que foi aqui. Acho que eu posso falar o nome, que é Silvia. Digamos que o vírus entrou aqui a partir do carnaval, como aplicaríamos essa teoria? Rapaz, difícil rapaz é sempre uma expressão e ela é um pouquinho não adequada, né? Então desculpa, Silvia. Como é que a gente aplica a teoria do vírus de progressão geométrica? Silvia, o Átila explica isso em alguns dos vídeos dele. Vão lá no Átila, visitem o Átila. Dragões de Garagem, outro podcast onde o Átila também esteve. Mamilos, outro podcast onde o Átila também esteve. Xadrez Verbal, onde o Átila também esteve. My News, o Átila também esteve. O NBW ele não esteve, mas vale a pena ouvir. Então, assim, procurem esse tipo de informação nesse momento. Muito importante. Mas embora ele tenha explicado, eu vou tentar explicar de outra forma nesse momento, que é a seguinte.
Como é que a gente aplica essa teoria? Uma das preocupações que a gente tem num país do tamanho do Brasil é a possibilidade da gente ter múltiplos focos simultâneos da epidemia, como não aconteceu, porque foi contido antes na China. Então a China teve o epicentro, e foi acontecendo em Wuhan, e eles conseguiram, com as medidas que eles tomaram, de quarentena, lockdown, etc., fechar a doença ali, num primeiro momento, pelo menos. Agora tem outros casos, mas foram casos muito menores, é isso que eu quero dizer. O Brasil é continental, a China também. E esse é o risco, por isso que eles tomaram as medidas que eles tomaram. Se a gente começa a ter foco da doença, imagina, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, que foi o que você perguntou de certa forma, Carnaval, será que foi no Carnaval? Será que foi no Ano Novo? A gente tem expansões que vão exigir várias ações para a gente conseguir conter o espraiamento, o espalhamento, vamos em português, claro, da epidemia. E isso demanda mais trabalho, isso demanda mais medidas, isso demanda mais um monte de coisa. E aí eu já aproveito para entrar num texto que acabou chegando, falando das mortes invisíveis, que a gente tem que tomar cuidado porque a economia vai colapsar e lá. Eu queria muito, nesse momento, não me basear em opinião. Eu queria muito me basear em especialistas. Então a gente precisava de especialistas que não torcessem para o vermelho, para o amarelo, para o lilás, para a bolinha roxa em meio ao amarelo, sei lá, que trabalhassem juntos. De um lado, especialistas da área da saúde, pessoas muito mais competentes do que eu e com muito mais conhecimento do que eu, o Átila devia estar nisso, e de um outro lado, um grupo de economistas, e que eles avaliassem quais são as medidas e como essas medidas podem ser tomadas, em que janela temporal, para evitar uma quantidade enorme de mortos, como a que a gente está vendo na Itália e na Espanha, e que a gente evite o colapso da economia. Porque são duas coisas que têm que ser conversadas efetivamente. Só que as pessoas estão assumindo uma lógica binária para variar. Porque a economia vai colapsar. Esse é o papel do Estado. O Estado, em teoria, ele tem que assegurar aquilo que o indivíduo não consegue fazer, porque eu não posso virar aqui na frente da minha casa e falar, não trabalha. Não é assim que funciona. Existem pessoas que têm necessidades muito complexas, assim. Então, a Inglaterra está instituindo uma espécie de salário mínimo num valor de até 2.500 libras, salvo engano, para as pessoas que não vão poder trabalhar durante esse período. Se você não faz isso, as pessoas não vão respeitar a quarentena, porque elas vão morrer de fome. Então não é um desafio trivial. Não é. Eu não estou dizendo que é. E a gente precisa de especialistas à frente dessas decisões. Sem palanque. Sem estar pensando nas eleições, numa reeleição. Eu não vou falar, e eu não estou falando de política, eu não entendo nada de política, eu não tenho que entender nada de política. O que eu estou falando é, precisamos de especialistas. E precisamos entender que cenários complexos impõem decisões complexas que vão além do que, isso é certo, isso é errado. Cara, não é assim, o mundo não é binário desse jeito. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é o binário é uma invenção humana. Então a gente precisa parar, sentar numa mesa virtual, porque muita gente nesse momento não é uma boa ideia, e entender o que essas pessoas, esses especialistas têm a dizer. A minha contribuição, baseada naquilo que eu sei fazer, do conhecimento que eu tenho, a quarentena é muito importante. Mas eu tenho convicção de que isso não tem como acontecer sem o apoio do Estado. Isso não tem como acontecer sem assegurar renda mínima, sem assegurar comida. Tem lugar do Rio de Janeiro também, mas de São Paulo e do Rio, que não tem água. E a gente está falando em lava a mão, e aí? O que eu faço? Então é um cenário complexo, muito complexo. E eu não tenho todas as respostas. Por quê? Porque nenhum indivíduo tem essa resposta. Se tem alguém virando para você e falando, eu tenho todas as respostas, tá errado. Esquece. Então esse é o momento da gente sentar,
coletivamente e utilizar o conhecimento de especialistas diversos para conseguir chegar em conclusões que nos levem a algum lugar. Beleza? Pessoal, acho que eu consegui... Eu não sei se responder, só vocês que podem me dizer isso, mas eu consegui abordar as perguntas todas que me fizeram. Obrigado. Eu podia estar fazendo mais um monte de coisa da vida, podia estar estudando outras coisas, parei tudo que eu faço. Para quem não sabe, eu nem tenho rede social mais, não por ser tecnofóbico, ao contrário, eu sou extremamente tecnofílico, eu gosto de tecnologia, adorava rede social, mas ficou um ambiente muito tóxico para o meu gosto, e eu saí de tudo. Eu só voltei porque eu acho que nessas 2 semanas que estão vindo aí para frente, qualquer conhecimento pode fazer diferença. Eu não sei se eu vou continuar fazendo vídeo depois disso. Eu gosto de me preservar, eu não me chamo... meu nome é um nome muito diferente. Eu não sou exatamente muito fã de exposições enormes, mas eu nesse momento entendo que isso pode ser útil. Então mandem suas dúvidas, eu realmente estou aqui para isso, assim. Eu parei um monte de outras coisas que eu estava estudando e fazendo para tentar ver se eu posso retornar à sociedade alguma coisa do que me foi assegurado. Assim. Eu sou privilegiado, eu sou servidor público, e o termo é exatamente esse mesmo, servidor, eu sirvo ao público. Eu tive bolsa de mestrado, doutorado, então eu entendo que isso que eu estou fazendo aqui é um pouco da minha obrigação como indivíduo, como cidadão, como servidor público. Então é de graça, é feliz, é de bom grado. Esse é o papel que a universidade deveria ter o tempo inteiro. Eu não estou falando em nome da universidade, não entendo isso, mas essa para mim é a visão da universidade. A universidade é para todos. Eu estou tentando conversar com todos, vocês são bem-vindos à universidade, ao conhecimento, enfim, isso é nosso, beleza? Então, perguntem, eu vou responder, tentar pelo menos de um dia para o outro, beleza? Que a força esteja conosco.